Quais são algumas doenças ou condições de saúde que podem fazer com que homens jovens abaixo dos 40 anos de idade venham a ter problemas de ereção? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito sobre algumas doenças ou situações médicas que fazem com que homens jovens, geralmente abaixo dos 40 anos de idade, venham a ter problemas de ereção. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando pacientes jovens nos procuram com queixas de disfunção erétil, na grande parte das vezes, esse problema é causado por fatores de cunho emocional, problemas psicológicos ou problemas de ansiedade que venham a causar esse tipo de problema. E às vezes esses pacientes procuram diversos urologistas e são taxados por serem jovens de terem problemas emocionais, sem ao menos que sejam investigados de maneira correta nesse caso. Tá? O que a gente sabe? Que a disfunção erétil, por causas de problemas de saúde, que a gente chama causas orgânicas, ela é muito mais prevalente, ela acontece muito mais em faixas etárias mais elevadas, principalmente a partir dos 50 anos de idade. Entretanto, homens jovens, que a gente considera aqui abaixo dos 40 anos de idade, eles também podem vir a ter problemas de ereção por conta de o início de alguns problemas de saúde que muitas vezes são negligenciados ou pouco valorizados pelos médicos que ele consulta. O que a gente sabe? Que determinadas doenças, tanto doenças vasculares, doenças neurológicas, doenças endocrinológicas e até mesmo o uso de certos medicamentos, elas podem fazer com que este homem venha a ter um prejuízo da sua ereção. E nesse aspecto, nós sabemos a história clínica e principalmente os remédios que esse paciente toma é extremamente importante para nós verificarmos se esse problema de disfunção erétil pode ou não, em homem jovem, tem um fator de saúde, tem alguma causa de algum problema de saúde que necessite ser corrigido para melhorarmos a qualidade da sua ereção. Então, começando aqui a falar, nós vamos falar agora das causas vasculares, que basicamente são aquelas causas que dificultam a chegada de sangue no pênis, tá? Então, em homens jovens, uma das principais causas que é aventada para esse problema são traumatismos que acontecem na região perineal, que é aquela parte compreendida entre o saco e o ânus. E uma das coisas que mais causa traumatismo nessa região perineal é a prática de ciclismo nessa hora. Porque se observa que ciclistas que geralmente façam mais do que a distância de 3 km por dia, se você considerar, eles têm uma chance maior de desenvolver problemas de ereção. Porque eles ficam muito tempo sentados no selim e às vezes todo esse tempo sentado faz com que aconteça uma dificuldade da chegada de sangue no pênis, umas áreas de isquemia que a gente chama, principalmente no pênis, que eles não conseguem atingir o pico de fluxo normal porque esse órgão, essas artérias que levam sangue no pênis, elas ficam comprimidas a maior parte do tempo. Por isso que isso é uma avaliação importante. Então, homens que praticam ciclismo parecem ter uma chance maior de desenvolver problemas de ereção por conta do dano que permanecer sentado pode causar aos vasos que levam sangue para o pênis. Outra situação que também a gente observa nessas horas é os homens que apresentam dificuldade de ereção e eles às vezes não têm alterações tão significativas assim nos exames laboratoriais, tá? Então
eles avaliam os níveis de colesterol, a gente faz a medida da pressão arterial desses pacientes, os triglicerídeos, e muitas vezes esses homens, eles não têm uma anormalidade significativa. Agora, se você compara esses homens com dificuldade de ereção com um grupo de homens jovens que não tem dificuldade nenhuma de ereção, você muitas vezes observa que esses homens que têm dificuldade de ereção, mesmo que tenham níveis normais, eles já têm uma pressão um pouco mais alta, às vezes ele já tem um nível de triglicerídeos e colesterol também um pouquinho mais altinho, que às vezes indica que algum problema subclínico, ou seja, alguma coisa que ainda não apareceu nos exames, possa ser a responsável por esse problema de disfunção erétil desse homem, tá? Então, geralmente esses homens que começam a ter esses problemas de ereção muito cedo, no futuro, geralmente são aqueles homens que vão ter níveis mais altos de pressão, vão ter dificuldade de controlar tanto o colesterol quanto os triglicerídeos. Outra coisa que a gente pode considerar como uma causa vascular desses problemas de ereção é a doença de Peyronie, tá? O que é a doença de Peyronie? São aquelas placas que aparecem na região do pênis, tá? Que fazem com que o pênis fique torto onde ela aparece. Apesar de ser uma ocorrência incomum em homens jovens, ela pode acontecer nessa faixa etária em até 8% das vezes, o que faz com que a gente observe que certos homens que têm essa doença de Peyronie tenham também dificuldades de ereção nessa hora. A gente não entende muito bem ainda o mecanismo porque isso acaba acontecendo, mas o fato é que esses homens jovens que já têm doença de Peyronie, alguns deles podem ter dificuldade de ereção por uma dificuldade de chegada de sangue no pênis nessa hora. Tá? Então essas aqui foram as causas vasculares que a gente vai comentar um pouquinho, que a gente comentou, e que podem ser as responsáveis por esse problema de ereção em homens jovens. Falando das causas agora neurológicas, que a gente pode comentar, que são problemas tanto dos nervos, problemas às vezes do seu sistema nervoso central, que fazem com que esse homem tenha esses problemas de ereção. Então, uma das doenças que costuma causar isso é a esclerose múltipla, que é uma doença degenerativa do cérebro, que faz com que acomete geralmente indivíduos um pouco mais jovens e pode ser responsável por essa falta de ereção deste homem, tá? Outra situação que a gente comenta são cirurgias na região da coluna, por exemplo, se o homem sofreu um traumatismo e teve que operar a coluna, fazer a fixação, a gente sabe que uma parcela desses homens, depois que realiza uma cirurgia de coluna, eles ficam com dificuldade de ereção nessa hora. Homens também que tenham fraturado o fêmur, tenham colocado aquela haste dentro do fêmur, também podem ter dificuldade de ereção por conta disso, porque no momento do posicionamento dessa haste, a parte de dentro do fêmur ela é cheia de gordura e quando se coloca essa haste, pode se desprender pequenos fragmentos de gordura e esses fragmentos de gordura serem os responsáveis por trancar o fluxo daqueles pequenos vasos que levam o sangue no pênis. Por isso a gente sabe que esses homens que às vezes passam por esse tipo de problema também podem ter esse tipo de dificuldade de ereção nessa hora. Então são situações também que a gente avalia e que deve considerar nesse momento. De causas endocrinológicas, problemas que esse homem vem a ter, então por exemplo, se esse homem não produz uma quantidade adequada de testosterona desde que ele é muito pequeno, porque os seus testículos não se desenvolveram adequadamente, se ele tem uma síndrome chamada de síndrome de Klinefelter, que é uma doença que leva a um hipogonadismo, que é uma produção insuficiente de testosterona, a presença de hiper ou hipotireoidismo, mau funcionamento da glândula tireoide, a presença do diabetes, também são doenças endocrinológicas que fazem com que esse homem também não consiga ter ereções, além de quadros de HIV, tá? Então, se o HIV não está sendo bem tratado, uma das maiores repercussões dele, ele pode diminuir a quantidade de testosterona, fazendo com que homens jovens que tenham HIV não consigam ter boas ereções nessa hora. E falando agora, talvez da causa mais comum, que a causa que mais confunde
confunde os pacientes, que faz com que eles tenham problemas de ereção, principalmente nessa faixa de homens jovens, são o uso de certos medicamentos. Então a gente sabe que alguns medicamentos utilizados na prática clínica diária e para diversos problemas de saúde podem ser os responsáveis por essa falta de ereção nesses homens. Então nós podemos citar os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, a fluoxetina, o escitalopram, tá? Podemos citar ainda a sertralina, que são medicamentos usados para tratar a ansiedade, podem dar esse tipo de problema em homens jovens e são muito utilizados hoje em dia nessa faixa etária da população. Medicamentos que a gente utiliza, que a gente chama de neurolépticos ou antipsicóticos para tratar problemas de esquizofrenia ou distúrbios de delírio ou mania, tais como a quetiapina, tais como a clopromazina, tais como o haloperidol, a risperidona, são todos medicamentos que podem dar esse problema. Medicamentos utilizados para tratar convulsões, tais como o ácido valproico, a carbamazepina, o fenobarbital, também que muitos homens jovens utilizam, fazem com que aconteçam dificuldades de ereção nessa hora. E ainda podemos lembrar também de um medicamento que é muito utilizado hoje em dia, que é o tratamento da alopécia masculina, que é a finasterida de 1 mg, que também em alguns casos ela pode dar dificuldade de ereção, principalmente em homens jovens, que é a parcela mais significativa que faz o uso desse tipo de medicamento. Então, em homens jovens, geralmente essas causas físicas, essas causas que envolvam problemas de saúde, elas não têm uma significativa importância nesse problema de disfunção erétil. O que não significa dizer que esse homem não possa ter algum desses problemas que eu citei, que estejam fazendo com que ele tenha dificuldades de ereção. E a gente deve sempre valorizar, a gente sempre deve pesquisar esse tipo de ocorrência para avaliarmos se algum problema de saúde pode ou não estar causando essa dificuldade de ereção. Mas sem sombra de dúvidas, a questão medicamentosa de uso de medicamentos deve ser avaliada detalhadamente para tentarmos descobrir se alguns dos medicamentos que esse paciente esteja usando pode ou não ser o responsável por esse problema de falta de ereção. E assim como também, a gente sempre comenta, a parte da história clínica, pois certas cirurgias na coluna, certas cirurgias no fêmur também podem ser as responsáveis por essas dificuldades de ereção deste homem. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.